Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça e a unção do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Fé Católica. É uma alegria poder estar ministrando esse curso para você que é membro do canal. É uma alegria dizer para você, seja muito bem-vindo. E peço que você também convide outras pessoas a estar conosco para receber deste conhecimento, para que nós possamos cada vez mais amar a nossa Santa Mãe Igreja. Por isso nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Então, queridos, nós estamos falando ainda, dando uma sequência a respeito da verdadeira igreja. Nós já falamos a respeito da palavra de Deus, falamos a respeito da igreja, do Papa e também do sacramento da confissão, que é uma sequência da verdadeira igreja. E hoje nós vamos ministrar essa aula como que uma sequência, porque hoje nós vamos falar da Eucaristia, do pão vivo que desceu do céu, de Jesus que se encarna em cada hóstia consagrada, onde é celebrada na Santa Missa, o sacrifício de Cristo Jesus. Então é uma sequência para que nós possamos entender qual a verdadeira igreja. Igreja que não tem sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia, pode ser qualquer coisa, menos modelo bíblico de igreja. Já dizer para você que através da Santa Missa fica muito claro para nós a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Se observarmos bem o rito litúrgico, quando logo depois de pedir a bênção pelo que está sendo ofertado no altar, ou seja, o vinho e o pão, o padre, enquanto se canta o canto do ofertório, ele está pedindo a ação do Espírito Santo, pois a palavra vai dizer: o Espírito é quem vivifica, a carne de nada vale. Então o padre está pedindo a ação do Espírito Santo sobre as espécies que ali está no altar e pede as bênçãos. Logo em seguida, o padre, quando pronuncia as palavras que o próprio Cristo Jesus autorizou para que os apóstolos pudessem estar fazendo isso. Abra sua Bíblia já de início, em Lucas, no capítulo 22 e no versículo 19. Quando ele vai dizer assim: tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Veja que Jesus, ele autorizou, ele deu uma autoridade. Quem era que estava ali, gente? Por isso que é necessário você aprender a ler a Sagrada Escritura contextualizando o ambiente, as pessoas. Para quem Jesus estava se dirigindo? Quem era que estava ao lado de Jesus? Na Santa Ceia, Jesus estava apenas com os apóstolos. Tinha momentos em que Jesus estava rodeado de uma grande multidão, onde teve ensinamentos muito profundos, mas quando Jesus se reúne com os apóstolos, aqueles que ele escolheu, então ali Jesus vai falar de assuntos mais profundos, de formação para aqueles homens. Por quê? Porque foram eles que deram continuidade ao processo de evangelização, de anúncio da Boa Nova, depois que Jesus Cristo ascendeu ao céu. Então Jesus, ele deu esta ordem: fazer isto em memória de mim. E aqui não é simplesmente fazer memória, gente. Não é simplesmente uma linguagem figurativa, simbólica. Não, de maneira nenhuma. Jesus está autorizando aqueles homens a realizar aquela mesma ceia, a realizar aquele sacrifício de Cristo, que é dado a eles, no seu corpo e no seu sangue, pois a palavra é muito clara e nós vamos mergulhar um pouco mais nela. Nós vamos embasar o nosso entendimento e a nossa fé, à luz da palavra de Deus, na Eucaristia. E é interessante você perceber que toda missa, logo quando o padre consagra o pão e o vinho, ele vai dizer: eis o mistério da nossa fé. Gente, isso é lindo demais. Por quê? Porque a fé católica é um mistério. E o que é mistério? É algo que não se explica, é somente acreditar.
A Igreja Católica, nós católicos, vivemos da Eucaristia. São Paulo vai dizer isso. É por isso que no meio de vós há muitas pessoas adoentadas, entristecidas, porque vocês não estão indo ao sacrifício de Cristo Jesus. E também no final da Santa Missa, antes de distribuir a comunhão, o padre ergue a hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado da humanidade. Veja que no ato litúrgico se é usado a palavra de Deus, pois essa mesma palavra foi João quando disse a respeito de Jesus, quando ele viu ele vindo para ser batizado. João apontou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Da mesma forma, na Santa Missa, quando o padre ergue Cristo na hóstia consagrada, ele está declarando em toda missa: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A hóstia consagrada, Jesus presente na Eucaristia, é o remédio da alma, é o remédio de todo pecador, é ali que vai nos fortalecendo na luta contra o mal, na luta contra o pecado. Por isso que o Papa São João Paulo II deixou escrito no Catecismo da Igreja Católica que a Igreja vive da Eucaristia, pois este é o mistério da nossa fé. Então, gente, hoje se torna mais fácil viver e acreditar, mas o que a palavra nos ensina a respeito da Eucaristia, do pão vivo descido do céu, até chegar aos dias de hoje, eu peço que você abra a Bíblia no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18 ao 20, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então veja que já no Antigo Testamento, no primeiro livro da Sagrada Escritura, já vai fazer uma menção a respeito da Eucaristia, a respeito do pão e do vinho. E aqui vai falar justamente do rei Melquisedeque. Ele, sendo um sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer o quê? Pão e vinho para abençoar e distribuir para as pessoas. Então aqui a gente já vê indícios. Então aqui a gente já vê referências ao sacrifício futuro de Cristo na Santa Ceia. Abra agora a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 24 e no versículo 5 e 9. Que diz assim: tomarás também flor de farinha e farás com ela 12 bolos cozidos, cada um dos quais com 12 décimos de efa. Dispôs-las de 2 pilhas de 6 na mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será um memorial oferecido pelo fogo ao Senhor. Colocar-se-ão esses pães diante do Senhor a cada sábado, continuamente cada parte dos israelitas. Esta é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Arão e de seus filhos, que o comerão no lugar santo. Isso será para eles uma coisa santíssima entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. É uma lei perpétua. Então veja que mais uma vez uma lei que Deus deu a Moisés, a Arão, que era um sacerdote, e ele vai fazer aqui também mais uma menção, mais uma referência à Eucaristia. Pois veja que ele vai dizer que aqui é uma lei perpétua, onde se oferecia o pão como alimento e era para ser comido naquele lugar, que é um lugar santo. E vendo uma palavra como essa, você consegue enxergar a Igreja Católica? Você consegue enxergar o ambiente onde se realiza o ato litúrgico da Santa Missa? Um lugar santo, onde nós nos alimentamos deste pão santo. E agora não somente este aqui dito no livro de Levítico, mas agora o pão vivo que desceu do céu. Então veja que as referências são muito claras. E quando nós trazemos para aplicá-la nos dias atuais, ela cabe, ela se encaixa bem fácil. Ela se encaixa para que nós possamos entender bem aquilo que Deus quer dizer. Abra também a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo do 3 ao 8. E a palavra vai dizer assim: Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida.
Chegando a Betsabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e andou pelo deserto um dia de caminho. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que o anjo tocou-o e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus. Então, gente, veja aqui mais uma referência do alimento. E aqui um alimento que o próprio Deus mandou para que o anjo pudesse estar trazendo a Elias, que estava entristecido, que estava abatido, pois ele tinha passado ao fio da espada os profetas de Baal, e agora a rainha tinha mandado persegui-lo para matá-lo, e ele fugiu para que isso não acontecesse. E no meio desse percurso, a palavra é clara, vai dizer que ele adentrou no deserto, encontrou uma sombra, cansado, adormeceu. Veio um anjo, trouxe-lhe pão e água. Ele comeu e voltou a dormir. Mais uma vez o anjo traz novamente, acorda ele come e diz, levanta-te, pois tens um longo caminho a ser percorrido. Gente, olha o longo caminho que o povo de Deus percorreu até chegar aos dias de hoje, a Eucaristia para nós. Pois ela aconteceu no dia do lava-pés, quando Jesus instituiu o pão vivo que desceu do céu, dando o seu corpo e o seu sangue como alimento e como bebida para o povo de Deus. E aqui é interessante você perceber que quando Elias pela segunda vez come, ele revigora as forças, ele tem ânimo novamente. É assim que a Eucaristia faz conosco. Por isso que eu digo e repito, a igreja vive da Eucaristia. Eu não sei há quanto tempo você está sem comungar, há quanto tempo você está sem confessar, mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, busque o Senhor enquanto Ele te deixa encontrar. Está abatido, está triste? Procura Jesus na Eucaristia. Ele é o alimento dos fracos para nos tornarmos fortes em Cristo Jesus. Ainda na palavra de Deus, vai falar no livro do Êxodo, no capítulo 16, a respeito do povo que estava no deserto, estava faminto e pede pão a Moisés. Moisés vai rezar a Deus, pedir para que ele venha em socorro daquele povo que estava faminto. Então Deus faz o quê? Fazer com que cada aurora, antes de amanhecer, o orvalho caia. Mas quando o orvalho cai, ele não cai em forma de gotículas de água, mas ele cai em formato de pão, ele cai em formato de massa, onde as pessoas se alimentam daquilo que eles chamaram de maná. E é interessante você ver que nesta palavra vai dizer que eles só podiam recolher o necessário para um dia. Ele não poderia recolher para guardar para o dia de amanhã. Algumas pessoas fizeram isso, tentando guardar suprimentos para eles. E quando foi no dia seguinte, eles viram que estava apodrecido. Quer dizer o que com isso aqui? Que no deserto Deus deu o maná, o pão para que o povo pudesse estar se alimentando. Para cada dia basta a sua preocupação, como diz Jesus no seu Evangelho. Então aqui também já tem uma prefiguração da Eucaristia. O maná que desceu do céu e o povo se alimentava. O pão vivo que desceu do céu e hoje nós nos alimentamos através da Eucaristia. E é interessante isso porque o católico ele só pode comungar uma vez por dia. Ele pode comungar até 2 vezes por dia se você participar das 2 missas completas, do início ao fim. Mais do que isso você não pode. Nós leigos, o padre, ele pode quantas vezes for necessário. Por quê? Porque ele é o celebrante, ele é o persona Cristo. É através dele que acontece o milagre da transubstanciação que nós já falamos na aula passada. Abra ainda a sua Bíblia em Isaías no capítulo 55 e no versículo de 1 a 6. E a palavra vai dizer assim: todos vós que está sedento, vinde às nascentes da água, vinde comer vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia?
Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Olha aqui a prefiguração, olha aqui os indícios, nós encontrando na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, onde irá se cumprir essas profecias no Novo Testamento. Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança. Preste atenção que nós vamos falar dela. Outorgando-vos os favores prometidos ao rei Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conhecestes. As nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que fará tua glória. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que ele está perto. Então, fica muito claro, fica muito evidente essas profecias, os indícios, as referências que nós encontramos até agora para prefigurar a Eucaristia. E é interessante você perceber isso. Nós, católicos, lemos a Sagrada Escritura, toda ela. O Antigo Testamento, nós vamos ler à luz do Novo. Por quê? Porque o Antigo Testamento vai falar da vinda do Messias, vai falar das profecias que há de se cumprir. E no Novo Testamento são as promessas, são as profecias que se cumprem. Então, é encontrando essas evidências, é encontrando essas referências que a gente vê o cumprimento delas no Novo Testamento. Então, vamos para o Novo Testamento no capítulo 6 do Evangelho de São João, onde aqui neste capítulo está contido a doutrina, o compêndio, o documento a respeito da Eucaristia, onde foi o próprio Jesus quem ensinou. É importante você levar em consideração essa contextualização da palavra, ver quem é que está falando, quem é que está ensinando, para podermos nós contestarmos ou não, tirarmos as nossas provas ou não. Por isso você vai ver que já no capítulo 6, no versículo de 1 seguintes, vai falar a respeito da multiplicação dos pães. Jesus, que vendo aquela grande multidão, os apóstolos também vendo e percebendo que não tinha comida para aquele povo todo se alimentar, Jesus pede para que aquele povo se sente. E sentando-se, ele olha para os discípulos e diz: vós mesmo dareis de comer. Jesus disse isso para quem? Para os apóstolos. Foram eles que deram de comer aquele povo. É assim que acontece na Santa Mãe Igreja. É o sacerdote, é o padre católico que traz o alimento, o pão vivo que desceu do céu para alimentar o seu povo. Então Jesus, ele pega ali o pão e o peixe que foi ofertado, foi trazido ali porque tinha um menininho no meio da multidão que tinha esse alimento. Quando Jesus deu graça, ele fez a multiplicação e todos se alimentaram. Diz a palavra que sobraram ainda 12 cestos das sobras que as pessoas deixaram de comer. Fazendo esse milagre, Jesus, ele prova para nós que ele tem poder sobre a matéria. Jesus tem poder sobre tudo que é visível, tudo que é palpável. Jesus tem poder. Afinal de contas, ele é o Criador de tudo e de todos. Tudo está sob o seu domínio, tudo está sob sua mão. Então, fazendo esse milagre, fica claro para nós que Jesus tem poder sobre a matéria. E ainda no capítulo 6 do Evangelho de São João, do versículo 16 ao 21, vai mostrar Jesus que andou sobre as águas, pois os apóstolos tinham ido à frente na barca para outro lado do mar. E à noite Jesus vai se encontrar com ele caminhando sobre as águas. Este outro milagre, este outro prodígio que Jesus realizou na frente dos apóstolos, ele prova que ele tem poder sobre o seu corpo. Ele faz do corpo dele o que ele bem entender, o que ele bem quiser. E é importante você perceber esses dois milagres que acontecem antes de Jesus falar a respeito do pão da vida. E no versículo 27 seguintes do capítulo 6 ele vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Preste atenção nessa palavra muito clara, gente, que foi o próprio Jesus que disse: trabalhemos, não somente pelo alimento que perece. Todos nós temos que trabalhar para nos alimentarmos, mas ele vai dizer: trabalhai muito mais pelo alimento que não perece, mas que dura para a vida eterna. E neste alimento Deus imprimiu o seu sinal. Gente,
de verdade, Deus imprimiu o sinal dele na Eucaristia, no pão vivo que desceu do céu. E nós vamos lá na frente falar um pouco dos milagres eucarísticos. Ainda no capítulo 6, no versículo 31 ao 34, preste atenção no que ele fala. Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito. Deus de comer o pão vindo do céu, que está escrito no Salmo 77, versículo 24. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Veja que Jesus aqui ele já está falando da Eucaristia, ele já está falando do seu corpo, ele está dizendo que é o Pai do céu que faz descer este alimento. Ele vai dizer que é este pão que dá vida ao mundo. Por isso vem essa frase que a igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia traz vida ao povo. E o povo lá disse: dá-nos, Senhor, deste pão, para que possamos comer. Você também quer desse pão? Está sendo ministrado, distribuído sacramentalmente a cada missa. E você está perdendo tempo não indo se alimentar do pão vivo que desceu do céu. E no versículo 49 ele vai falar da mesma menção, lembrando lá do Antigo Testamento a respeito do maná. Então você veja que o próprio Jesus, ele pega o Antigo Testamento, traz para o Novo, para que as pessoas possam entender a missão de Jesus e o que ele veio deixar, fazer aqui na terra para nós homens. Por isso que o católico ele lê o Antigo Testamento à luz do Novo. O próprio Jesus nos ensina isso. E ainda no capítulo 6, no versículo dos 50 ao 58, ele vai literalmente falar do pão vivo que desceu do céu. Onde ele diz: este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Preste atenção, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Olha a promessa: quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. A estas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer de sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Gente, quer mais clareza do que isso? Você quer mais clareza do que isso? Jesus ele diz que é luz do mundo. Essas palavras iluminam a nossa mente e o nosso coração. Essas palavras traz verdade para nós. Essas palavras abrasam o nosso coração e nos enchem de desejo de buscá-lo na Santa Missa. Essas palavras fazem com que nós possamos nos aproximar do Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Eu tenho certeza que essa palavra está abrasando o seu coração. Você que está distante da Eucaristia, você agora vai buscar um padre para se confessar, para você se aproximar da Eucaristia, porque esta palavra está abrasando o seu coração. Você está vendo o tempo que você está perdendo não se alimentando da Eucaristia. Você está percebendo que esse alimento é verdadeiramente uma comida, que o sangue de Cristo é verdadeiramente uma bebida, e que através desse alimento e desta bebida, ele traz uma promessa: eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer da carne e beber do seu sangue viverá eternamente. Agarremos-nos nesta promessa e busquemos o Senhor enquanto Ele te deixa encontrar. Você vai perceber que Jesus ele não tem rodeio. Ele diz: é o meu corpo, é artigo definido, prego batido e ponta virada, não tenho o que questionar. E eu fico aqui me perguntando como é que o irmão protestante lê uma palavra como essa, ou as outras que a gente já leu aqui. Porque, gente, lá na igreja protestante existe o que eles chamam de ceia. Porém, lá se distribui pão, pedaços de pão e uma tacinha ou um copinho de vinho entre eles. E uma vez por ano ou mensalmente, a depender da denominação,
protestante, ele celebra a ceia. Porém, lá, mesmo com todo aquele ato entre o pastor e os seus membros, não acontece ali o milagre da transubstanciação. Eles ainda continuam comendo pão e bebendo vinho ou suco de uva. Com a Santa Mãe Igreja Católica não é assim. Depois das palavras ditas pelo padre, não é mais pão, é carne, não é mais vinho, é sangue. E isso por quê? Porque Jesus autorizou os apóstolos a fazer isso. E a continuidade dos apóstolos são quem? São os bispos e os padres. Só eles têm autoridade para fazer isso. Por isso, o padre não é um homem comum, ele é um homem incomum. Que a cada momento em que se celebra a missa, em que o padre dá graça, em que o padre pronuncia as palavras de Cristo Jesus na última ceia, acontece mais uma vez o milagre eucarístico. Por isso que São Francisco de Assis vai dizer: a terra deveria tremer, o homem deveria se alegrar, a natureza deveria estremecer, porque mais uma vez o Verbo divino se faz carne e habita no meio de nós. E quem somos nós para questionar o próprio Cristo que disse isso, gente? Presta atenção, abra do olho. Veja que no versículo 63 ele vai dizer assim: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. Então, é sob a ação do Espírito Santo que acontece o milagre eucarístico. E a palavra vai continuando no versículo 24. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quem eram os que não criam e os que haveria de traí-lo. Então veja, eu costumo dizer que nesta palavra já foi detectado aqui o nascimento do protestantismo. Pois naquele momento, muitas pessoas abraçaram a fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas acreditaram no discurso do pão da vida, mas muitos deixaram de seguir Jesus por causa desta palavra. Muitos acharam dura demais essa palavra. E é isso que acontece com os nossos irmãos protestantes. Essa palavra é dura, meu irmão? Mas ela é uma palavra de verdade. Não tem como nós mudarmos isso aqui, porque foi o próprio Cristo que fez. E aqui há um princípio eterno, imutável. Não tem como nós mudarmos isso aqui. E veja que Jesus ele não arreda, ele não volta atrás. Pois no versículo 68 ou 69 diz assim: respondeu-lhe Simão: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Veja que Jesus ele olha para os apóstolos também e pergunta: vocês também não querem ir embora não? Se vocês quiserem podem ir, mas eu não volto atrás. Aqui é a doutrina: eu sou o pão vivo que desceu do céu e pronto, acabou-se. Eu sou o alimento que vai durar para a vida eterna e pronto, acabou. E aí Pedro, o Papa, o primeiro Papa da igreja, o que é que ele vai dizer? Senhor, a quem iremos se somente tu tens palavras de vida eterna? Pedro sentiu, Pedro percebeu, Pedro, tomado pela ação do Espírito Santo, disse essas palavras. E ele ainda conclui: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. A palavra da igreja, nós cremos que Cristo está presente na Eucaristia. E vamos entrar um pouquinho mais, mergulhar um pouco mais na Sagrada Escritura, para nós entendermos que são palavras realmente verdadeiras, de vida eterna, que a Eucaristia é Jesus presente no nosso meio. Pois ao longo da história, o povo de Deus fez várias alianças com o seu povo. A exemplo do Salmo 24 no versículo 14, que diz assim: o Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes manifesta a sua aliança. Preste atenção, gente. Nós vamos mergulhar um pouquinho nas alianças que Deus fez com o seu povo. A primeira aliança que Deus fez com o povo, no capítulo 9, do versículo do 8 ao 17, onde depois que aconteceu o dilúvio, Deus fez uma aliança com Moisés, dizendo que não iria mais destruir a humanidade. E ele colocou um sinal como forma de aliança, que foi o quê? Um arco-íris no céu. E ele percebeu o sinal de Deus como forma de dizer: eis aqui um sinal desta aliança que eu estou fazendo com a humanidade. Outra aliança que Deus fez com Abraão, no capítulo 15 do livro do Gênesis, no versículo 18 ao 21, que vai falar de uma aliança que Deus fez com Abraão, que diz assim: naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus,
heteus, dos heteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos gerezeus e dos jebuseus. Ou seja, Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que ele iria tomar posse de uma grande terra, que seria a terra prometida. Ainda no Gênesis, no capítulo 17, do versículo do 7 ao 14, Deus faz uma aliança com Abraão a respeito da circuncisão. Esta aliança se perpetuou no meio do povo judeu, onde a criança nascida de sexo masculino teria que passar por essa circuncisão como forma de um povo escolhido, de uma aliança que Deus fez com Abraão. E nós vamos percebendo essas alianças até chegar no Novo Testamento, onde Jesus vai constituir uma nova e eterna aliança com o seu povo. Por isso, abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, versículo 28 e 29, que vai dizer assim: durante a refeição, Jesus tomou o pão, bendizeu e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhes, dizendo: bebei dele todos vós, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Veja que Jesus agora está aqui instituindo uma nova aliança. No Antigo Testamento fala de muitas alianças, mas no Novo Testamento nós não encontramos muitas alianças, apenas essa, porque esta bastou para que a humanidade pudesse compreender que agora Deus criou uma aliança eterna com o seu povo através de Cristo Jesus. E criou essa aliança e deixou o pão vivo que desceu do céu, a Eucaristia, como sinal dessa nova aliança que o próprio Jesus é quem cria para o seu povo, para a sua igreja, dizendo que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isso em memória de mim, e esta é a nova aliança. As alianças passadas, elas já se cumpriram, agora está estabelecida uma nova aliança. Por isso nós cristãos, nós católicos, somos o povo da nova aliança. As alianças que ficaram para trás, elas já aconteceram, tiveram as suas eficácias, mas agora nós fazemos parte de um novo povo, de uma nova aliança, criada, formada, trazida pelo próprio Jesus. Então, com essa nova aliança que Deus fez com a humanidade, que o próprio Jesus fez com a humanidade, mudou-se, gente, até o calendário, a forma com que o povo contava os tempos. Você sabe que existe um período na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o nosso calendário cristão, ele se dá a partir do nascimento de Jesus. Se Jesus, humanamente falando, fosse vivo, ele teria hoje 2022 anos, porque nós fazemos parte da nova aliança a partir de Cristo Jesus. E é porque o próprio Jesus formou uma nova aliança com o povo, é que nós católicos guardamos o domingo e não o sábado, diferente da antiga aliança, que o povo judaico guardava e ainda hoje guarda o sábado. E tem ramificação cristã do Novo Testamento, por exemplo, os irmãos que são da denominação adventista do sétimo dia, que eles guardam o sábado. Fazendo isso, eles não aceitaram a nova aliança que Jesus fez com a humanidade. E nós vamos entender bem isso aí. Porque, veja bem, foi no domingo que Jesus celebrou a partilha do pão com os discípulos de Emaús. Você pode conferir no Evangelho de São Lucas, onde no capítulo 24 e no versículo 1 do Evangelho de São Lucas vai dizer: no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparados. Aqui ele vai falar da ressurreição de Cristo, pois Jesus ele já tinha dito que ele iria morrer, iria ser sepultado e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus ele ressuscita no terceiro dia. Jesus morreu numa sexta-feira, passou a sexta, o sábado e ele ressuscitou no domingo. Um dia não se baseava nas 24 horas que nós conhecemos hoje. Um dia era o dia do sol, o dia claro, enquanto estava claro era dia. Ou seja, Jesus morreu às 3 da tarde na sexta-feira. Eis aqui o primeiro dia. Passou-se a noite da sexta para o sábado, um segundo dia, que foi o sábado.
E na manhã do terceiro dia, que foi o domingo, Jesus ressuscitou. Fazendo isso, Jesus também estava inaugurando uma nova forma de compreendermos a nova aliança que ele estava fazendo com a humanidade. Em João, no capítulo 20 e no versículo 1, abra para nós conferirmos, que vai dizer assim: no primeiro dia da semana, que seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, gente? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado é o sétimo dia. Então, o primeiro dia da semana é o quê? O domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Então, o domingo é o primeiro dia da semana. É o dia de guarda para o cristão católico. Por quê? Porque tem uma referência muito maior agora para o povo, a ressurreição de Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria acreditar. Então o católico ele guarda o domingo e não o sábado, em virtude de quê? Da ressurreição do seu Senhor. Por isso que na aula passada você viu que quando Jesus ressuscitou, soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e deu poder, deu autoridade para eles confessar os pecados uns aos outros, e a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Então aqui Jesus está ainda edificando a forma de crermos, edificando a Igreja Católica. E esta é uma forma de compreendermos na prática a nova aliança que Jesus fez com a humanidade. Por isso que está ainda no Evangelho de São João, no capítulo 20, e no versículo 21 ao 29, ele vai apresentar-se agora também a Tomé. E Tomé que não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E quando Jesus aparece, ele diz: toque aqui nas minhas chagas, bota a tua mão no meu lado. E Tomé diz o quê? Meu Senhor e meu Deus. E Jesus vai dizer: está acreditando agora porque você viu. Felizes são aqueles que hão de crer, mesmo sem ter visto. Gente, nós, o povo da nova aliança, somos os povos mais felizes da face da terra, porque nós cremos em Jesus sacramentado. Em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 35, vai falar a respeito dos discípulos de Emaús. E quando Jesus entra na casa deles, reparte o pão, os olhos deles se abrem para a fé. Então Jesus, ele formou essa aliança, mesmo depois de ressuscitado, ele apresentou mais uma vez aos discípulos, para que eles pudessem crer e fazer em memória dele, para que essa nova aliança se perpetuasse por toda a eternidade. Então é na Santa Missa que acontece esse grande milagre. Na igreja protestante, como eu já disse a você, você pode pegar os pastores do mundo todo e pedir para que eles imponham as mãos sobre a espécie do pão e do vinho e pronunciar estas palavras: mas vai continuar sendo pão e vai continuar sendo vinho. E você pode pegar o padre, mais velhinho que seja, mais simples que seja, mais humilde que seja, ou até, por assim dizer, mais pecador que seja, mas quando ele se paramenta, quando ele sobe ao altar e ele profere as palavras ditas por Cristo Jesus, naquele momento, pão não é mais pão, é carne. Vinho não é mais vinho, é sangue. Acontece o milagre da transubstanciação. Por quê? Porque quando o padre está no altar, paramentado, agora ele é um persona Cristo, um representante de Cristo, um embaixador de Cristo aqui nessa terra, para ministrar este sacramento, este sacrifício para si próprio e também para o povo. Nós vimos isso na aula passada e vamos compreendendo qual o modelo bíblico de igreja. E eu ainda peço para que você possa abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo do 23 ao 30, que diz assim: eu recebi do Senhor que vos transmiti, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Faze isto em memória de mim. Veja a tradição apostólica. Paulo, que se tornou apóstolo de Cristo, celebrava a Eucaristia, ministrava a Eucaristia para o povo. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que eu beber, fazer isto em memória de mim. Paulo fazia isso. Paulo celebrava missa. Paulo
ministrava a Eucaristia para o povo da igreja primitiva. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e beber desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. É por isso que a igreja vive da Eucaristia. Nós celebramos a missa até que Cristo venha. Quando Cristo vier, não haverá mais necessidade, porque ele será um em todos. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Olha, gente, isso é muito sério, isso é muito profundo o que Paulo traz. Aquele que come sem distinguir, aquele que come sem perceber o que está comendo, sem entender o que está bebendo, se torna culpável do corpo e do sangue de Cristo. E aqui o perigo de comungar em pecado é a chamada comunhão sacrílega. Gente, presta bastante atenção, raciocina comigo, raciocínio lógico. Como alguém vai se tornar culpado daquilo que come ou daquilo que bebe? Como alguém vai se tornar réu no tribunal de Cristo por ter comido o alimento indignamente? Raciocínio lógico, porque esse alimento não é um alimento qualquer. Essa bebida não é uma bebida qualquer. É o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Gente, a pessoa pode ser condenada por comungar indignamente o corpo e o sangue de Cristo. Porque, lembra lá atrás, no Antigo Testamento, comer no lugar santo, esse alimento santo. Então, comer indignamente é o mesmo que profanar o corpo e o sangue de Cristo. Diz Santo Agostinho que quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo indignamente, come para que Satanás reine nele. Gente, isso é muito profundo, isso é muito duro de escutarmos, mas é uma verdade. E ele ainda diz: esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha, gente, a saúde física e a saúde do espírito está contido na Eucaristia. Abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 8, no versículo de 1 a 6. Que diz assim: quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu. Cerca de meia hora, eu vi os 7 anjos assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas as 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar. Olha aqui, gente, altar. Com um turíbulo de ouro na mão. Turíbulo para incensar o altar. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham trombetas prepararam-se para tocar. Veja aqui, gente, a visão que João teve do altar, do turíbulo, da fumaça, do incenso. Aqui é uma prefiguração da igreja. E você sabe que somente na Santa Mãe Igreja Católica tem altar. Na igreja protestante não tem altar. Tem um púlpito onde o pastor ou algum missionário vai falar da palavra de Deus, mas altar não tem. Então não é modelo bíblico de igreja. Turíbulo, o incenso, a fumaça. A igreja católica, você sabe, tem. Quando Jesus está ali exposto, ele vai ser incensado. O altar vai ser incensado. Então veja o modelo bíblico de igreja, dito aqui no livro do Apocalipse, uma visão que João teve e na prática ela acontece aqui na terra. E é interessante você perceber, você entender a presença real de Jesus na Eucaristia. Existem muitos seguidores também de Satanás, acredite, tem sim. E os seguidores de Satanás, eles celebram um culto chamado Missa Negra. E a Missa Negra só se dá através da Eucaristia. Como eles fazem? Eles entram, eles se infiltram na igreja, participam da missa, recebem a comunhão, só que eles não degustam, eles não engolem. Leva para o culto deles. Lá eles pegam a Eucaristia e vão profaná-las. Escute bem o que eu vou lhe dizer aqui. Talvez seja chocante para você, mas lá eles têm um altar.
Neste altar, eles colocam uma mulher nua. Lá introduz a Eucaristia na genitália da mulher. E lá vão ter relações sexuais com aquela mulher, com Jesus sacramentado dentro dela. Eles também urinam, defecam em cima de Jesus. Eu pergunto para você, se eles não acreditassem, teria necessidade deles fazerem tais coisas? Eles fazem porque eles creem, porque eles sabem que isso acontece. E na Santa Mãe Igreja Católica existem milhares e milhares de milagres eucarísticos. Um dos maiores sinais é o milagre de Lanciano, um padre que não acreditava na Eucaristia. Estava com dúvida, foi ter com o Papa da época. E no caminho, ele foi celebrar a missa e Jesus se transubstanciou na mão dele. Se transformou em carne, derramou gotas de sangue na mão daquele padre. Aquele padre muito agoniado, pegou a Eucaristia, saiu correndo, e ainda hoje na igreja lá de Lanciano tem gotas de sangue de Cristo dentro da igreja, e aquele corporal que foi pingado o sangue de Cristo, ele é guardado e é venerado porque ali está o sangue de Cristo. E esta partícula que se transformou em carne na mão do padre, ela foi estudada por cientistas da NASA e chegaram à conclusão que aquele pedaço de carne é uma fração do coração de um homem de 33 anos de idade. Olha, gente, que belo sinal, gente. Aqui em Juazeiro do Norte nós temos inúmeros milagres eucarísticos. O Pai do Céu revelou-se na pessoa do Padre Cícero e na Beata Maria de Araújo através da comunhão. E logo, logo será elevado aos altares o Padre Cícero. Então são inúmeros. Coloca aí, milagres eucarísticos, você vai ver muitos. E é necessário crermos de verdade, gente. Porque aquele que crê e não ama, como diz Santo Agostinho, se assemelha aos demônios. Isso é muito duro, gente. Mas é necessário escutarmos para nós passarmos a crer e a amar Jesus na Eucaristia. E para finalizarmos, a Santa Mãe Igreja Católica ela tem inúmeras ações, e uma delas é as procissões. Mas a única procissão, liturgicamente falando, é a procissão de Corpus Christi. Esta procissão, o católico, ele é obrigado a participar. Por quê? Porque ali está à frente o próprio Cristo Jesus. Então, amado irmão, amada irmã, no final de toda essa nossa aula, rezo e peço para que eu e você tenhamos fé, confiança, esperança, acreditemos de verdade na presença real de Cristo Jesus na Eucaristia. Está aqui alguns, tem outros tantos, mas aqui está alguns embasamentos para que nós possamos crer na presença real de Cristo Jesus na Eucaristia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Procuremos acreditar e amar para não nos assemelharmos ao demônio. Estivemos unidos e vamos permanecer assim, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus lhe abençoe e até a nossa próxima aula.